Sabe aquela dúvida que sempre aparece? Estou morando de aluguel e o dono resolveu vender o imóvel. E agora, como fico? Pois é, existe uma lei que protege quem está alugando. E hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes do direito imobiliário brasileiro, o direito de preferência. Entender essa regra é chave, não importa se você é inquilino, proprietário ou trabalha na área. Tá, vamos direto ao que interessa. O que é, na prática, esse tal de direito de preferência? Pensa nele como um escudo, uma proteção. A lei do inquilinato basicamente diz o seguinte: senhor proprietário, se for vender, calma aí. Você tem que oferecer o imóvel primeiro para quem já está lá. E detalhe, tem que ser exatamente nas mesmas condições, mesmo preço, mesma forma de pagamento que seria oferecido para qualquer outra pessoa no mercado. No fim das contas, o direito de ter a primeira chance de comprar a sua casa ou o seu ponto comercial. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte: a gente vai entender o que é essa preferência e, super importante, quando ela não se aplica. Depois vamos ver como a comunicação da venda tem que ser feita e o que rola se essa regra for quebrada. Aí a gente entra numa exceção que muda o jogo e num risco bem comum para fechar com dicas práticas para ninguém sair no prejuízo. Vamos nessa? Ok, vamos começar pela base. A ideia parece simples, né? O inquilino tem a preferência. Só que a lei, claro, tem seus detalhes. O artigo 32, por exemplo, traz uma lista de situações em que esse direito simplesmente não existe. É bom ficar de olho nisso. Olha só, como está aí na lista, o direito de preferência não vale para tudo. Se o imóvel vai a leilão por ordem judicial, se ele está sendo trocado por outro, doado ou entra em operações de empresas, aí o inquilino não tem essa prioridade. E faz sentido, né? Não é uma venda comum, onde daria para simplesmente igualar uma proposta em dinheiro. São situações bem específicas. Certo. Nos casos em que a preferência vale, tudo começa com uma obrigação importantíssima do locador: a notificação. E não adianta ser de boca, viu? O negócio é formal. O passo a passo é bem definido. Primeiro, a notificação tem que ser inequívoca. O que isso quer dizer? Que tem que ter uma prova de que o inquilino recebeu. Um e-mail com confirmação de leitura, uma carta com aviso de recebimento, algo assim. Segundo, ela tem que vir completa, com todos os detalhes do negócio. Preço, como vai ser o pagamento, se tem alguma dívida no imóvel, tudo. Aí, a bola passa para o inquilino, que tem um prazo para se decidir. E esse prazo é de 30 dias. Guarda bem esse número. 30 dias. É o tempo que o inquilino tem para responder formalmente: sim, quero comprar. Se a pessoa ficar quieta ou mandar uma contraproposta tipo: pago menos, a lei já considera que a oferta foi recusada. Agora, e se o locador ignora tudo isso? Vende o imóvel para outro sem avisar? Ou avisa, mas vende por um preço menor para um terceiro? E aí a história se complica e se abre uma bifurcação, com dois caminhos bem diferentes para o inquilino. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que pode fazer o inquilino que foi deixado de lado? A lei dá duas respostas possíveis e a escolha entre elas depende de um pequeno, mas importantíssimo detalhe no contrato de aluguel. E aqui estão os dois caminhos. Se o contrato de aluguel era só aquele papel na gaveta, sem estar registrado na matrícula do imóvel, a única opção do inquilino é processar o locador e pedir uma indenização em dinheiro. É a chamada ação de perdas e danos. Agora, se o contrato foi registrado lá no cartório, a famosa averbação, a coisa muda de figura. O poder do inquilino aumenta muito. Ele pode ir à justiça para tomar o imóvel para si, basicamente desfazendo a venda que foi feita. Só que, para conseguir esse superpoder de tomar o imóvel, a lei é bem exigente. São 3 requisitos que precisam ser cumpridos sem choro. Primeiro, o contrato tem que estar averbado na matrícula pelo menos 30 dias antes da venda. Segundo, a ação na justiça tem que começar em até 6 meses depois que a venda foi registrada no cartório. E terceiro, e muito importante, o inquilino tem que depositar em juízo o valor total da venda mais as despesas. Não pode faltar nenhum desses 3. E justo quando a gente pensa que a regra é essa e pronto, vêm os tribunais e dão uma flexibilizada. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, trouxe uma reviravolta bem interessante para essa história. E essa é a grande virada. O STJ entendeu o seguinte: se o inquilino conseguir provar que a pessoa que comprou o imóvel já sabia que ele estava alugado, a falta da averbação pode ser superada. A lógica é que o registro serve para dar publicidade, para todo mundo saber da locação. Se o comprador já sabia, por outros meios, o objetivo foi atingido. É uma decisão que valoriza muito mais a boa-fé do que a formalidade pura e simples. Agora vamos para outro ponto super delicado. Existe uma prática bem perigosa no mercado que também é uma forma de violar o direito de preferência: a simulação do preço na escritura.
É o famoso preço por fora. Imagina assim, o locador oferece o imóvel ao inquilino por R$1 milhão. O inquilino não aceita. Aí, o locador vende para um terceiro pelo mesmo R$1 milhão, mas na escritura eles declaram que o valor foi só 700 mil para pagar menos imposto. Isso, na prática, é uma violação da preferência, porque o preço real da venda foi o mesmo ou até menor do que o oferecido. E as consequências disso são bem pesadas, viu? Primeiro, claro, o inquilino pode pedir uma indenização, mas não para por aí. O inquilino não vai conseguir tomar o imóvel pelo preço baixo da escritura, porque a justiça vai investigar o valor real. E o pior, tanto quem vendeu quanto quem comprou podem responder por sonegação fiscal, que é crime. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já tem o costume de mandar esses casos direto para o Ministério Público e para a Receita Federal. A brincadeira pode sair bem cara. Diante de tudo isso, a questão que fica é: como evitar essa dor de cabeça toda? Vamos ver o que cada um pode fazer na prática. Resumindo a ópera para o locador, a dica é simples. Notifique do jeito certo, documente tudo e, pelo amor de Deus, declare o valor real da venda. Para o inquilino, a recomendação de ouro é: averbe o contrato de locação na matrícula do imóvel. É a sua maior garantia. E, claro, fique de olho nos prazos. E para o corretor ou imobiliária, o papel é orientar o cliente a fazer tudo certinho e, obviamente, jamais embarcar em qualquer tipo de simulação. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Nas negociações imobiliárias, o que pesa mais? A letra fria da lei, a formalidade ou o princípio da boa-fé, da transparência? A decisão do STJ que a gente viu mostra um caminho, né? Cada vez mais, a justiça parece querer entender a intenção real das partes, mostrando que agir de forma correta e transparente está se tornando de fato mais importante. É isso por hoje. A gente se vê na próxima.